Boa tarde e bem-vindos ao podcast Igualdade em Foco. Eu sou Ana Ribeiro. Hoje abordamos o tema Arte no Feminino e temos duas convidadas connosco. Ana Reis, responsável pela Galeria Municipal do Montijo, e a pintora Suzy Bila. Ao longo dos séculos, as mulheres artistas enfrentaram desafios notáveis, desde o reconhecimento tardio até à persistente desigualdade que ainda permeia os espaços artísticos contemporâneos. Antes de conversarmos com as nossas convidadas, gostaria de partilhar convosco histórias que ilustram a luta das mulheres no mundo da arte, a nível mundial e nacional, desde as pioneiras que desafiaram normas sociais até às artistas contemporâneas que continuam a quebrar barreiras. Começamos por Artemisia Gentileschi. Artemisia foi uma pintora italiana do Barroco, conhecida pelos seus retratos intensos e dramáticos. A artista enfrentou desafios únicos como mulher no século XVII, superando preconceitos de género para alcançar sucesso numa época dominada por artistas masculinos. Artemisia destacou-se pelas suas representações de mulheres bíblicas e mitológicas. Frida Kahlo, uma das artistas mais reconhecidas do século XX, expressou a sua dor e identidade única através das suas pinturas surrealistas. As suas obras, profundamente pessoais, tornaram-se ícones do feminismo e da luta contra a diversidade. Georgia O'Keeffe foi pioneira do modernismo americano, conhecida pelas suas pinturas abstratas e representações ousadas de flores. Desafiou as expectativas sociais da época e destacou-se como uma das principais artistas femininas ao alcançar o reconhecimento internacional. A artista japonesa Yayoi Kusama é famosa pelas suas instalações inovadoras e pela obsessão recorrente com padrões de pontos. A sua arte transcende categorias tradicionais, desafiando normas e oferecendo uma perspectiva única sobre a experiência feminina. Judy Chicago, nascida em 1939, é uma artista feminista e pioneira da arte contemporânea. A sua conhecida ópera The Dinner Party é um trabalho monumental que celebra a contribuição das mulheres ao longo da história e questiona a marginalização das mesmas no meio artístico. A artista continua a ser uma defensora ativa da igualdade de género nas artes, inspirando novas gerações de artistas a desafiar normas estabelecidas. Em Portugal, a contribuição das mulheres para o mundo da arte tem sido significativa ao longo dos séculos, embora muitas vezes subestimada. É o caso de Josefa de Óbidos, uma das artistas mais proeminentes do período barroco em Portugal. Josefa de Óbidos é conhecida pelas suas pinturas religiosas, retratos e naturezas mortas. As suas obras exibem habilidade técnica excepcional e destacaram-se num cenário artístico predominantemente masculino. A pintora e ceramista portuguesa Sara Afonso foi uma figura importante no movimento modernista em Portugal e uma das fundadoras da Sociedade Nacional de Belas Artes. Participou ativamente na renovação da arte portuguesa no início do século XX, influenciada pelo cubismo e pelo expressionismo. Maria Helena Vieira da Silva é uma das artistas mais reconhecidas internacionalmente de origem portuguesa. A sua obra é associada ao abstracionismo e à arte geométrica, com destaque para a habilidade em criar espaços pictóricos complexos e intricados. Paula Rego é, sem dúvida, uma das artistas contemporâneas mais importantes de Portugal, conhecida por suas pinturas figurativas e narrativas. As suas obras abordam muitas vezes questões sociais, políticas e feministas. Paula Rego recebeu reconhecimento internacional e as suas exposições têm um impacto significativo em todo o mundo. A pintora e escultora Graça Moraes
é uma figura proeminente no cenário artístico português contemporâneo. Muitos dos seus trabalhos exploram temas relacionados com a condição humana, memória e identidade cultural, e tem recebido vários prémios ao longo da sua carreira. Também a artista portuguesa Joana Vasconcelos é conhecida pelas suas instalações audaciosas e esculturas. Utilizando uma variedade de materiais, desde talheres a sapatos de salto alto, as suas obras desafiam as normas e questionam as expectativas sociais de género. Além destas artistas individuais, é importante destacar o crescimento de movimentos e coletivos artísticos liderados por mulheres em Portugal e no mundo. A Galeria Municipal do Montijo trilhou sempre o seu caminho na defesa da cultura diversificada. Ana Reis Silva é responsável pela Galeria Municipal do Montijo. Bem-vinda, Ana. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ao refletir sobre o papel da mulher na arte, que considerações te surgem? Olha, começo por ler aqui um excerto de um trabalho do professor Vítor Serrão intitulado História da Arte de Género, Feminismo, que nos diz o seguinte. Ou seja, existe ainda uma arte sem história que precisa de ser reescrita, de ser pesquisada a sério, aquela que foi produzida por artistas mulheres e que a história tradicional tem sempre colocado num plano subalterno e negligenciado. Vejamos a arte portuguesa, salvo o caso de Josefa Dóbidos, que sempre mereceu a estima da crítica, ainda que num elogio subordinado ao aspecto feminil e doméstico da sua arte, própria de uma mulher donzela que nunca casou, que sabemos nós de outras artistas nacionais. Na verdade, sabemos muito pouco sobre as nossas mulheres artistas. Continuando a referir o mesmo autor, o mesmo trabalho salienta o papel de duas historiadoras, a Griselda Pollock e a Linda Nochlin. E elas colocaram esta questão, principalmente esta segunda, porque não existem grandes mulheres artistas. Respondeu a Nochlin que, numa análise à história, apercebeu-se que as convenções sociais sempre impediram as mulheres de se destacarem nas artes. E assim veio contrariar a ideia de que a genialidade artística seria um talento inato masculino, que era uma coisa que as pessoas acreditavam. Tendo obrigado a história da arte a redefinir os conceitos da genialidade, a reconhecer que o talento artístico feminino era secundarizado devido ao preconceito de género. Uma força, esse preconceito de género acabava por ser uma força legitimadora do saber exposto em programas de ensino, em museus, em exposições, que fizeram natural a ausência das mulheres artistas. Era isso que era o natural. Se elas não estavam lá, é porque não existiam. Ou não tinham qualidade suficiente para lá estar. De então para cá tem-se percorrido um grande caminho. Estas autoras trabalharam na década de 70 e aí se iniciou. Depois disso, outras feministas têm trabalhado, no caso das Guerrilla Girls, que é um grupo anónimo de artistas que se autodenominam com nomes de artistas femininas já falecidas, portanto elas não querem não querem ser vistas elas próprias, elas simplesmente querem lutar por isso, porque elas aperceberam-se, isto na década de 80 em Nova Iorque, de que nas várias galerias, nos vários museus, nomeadamente o MoMA tinha feito uma exposição sobre os trabalhos mais importantes da arte contemporânea e quase não estavam lá mulheres. Elas começaram a fazer estatísticas, a ver, não só de mulheres, como também de negros e de outras diferenças. E então começaram a atuar. Elas aparecem sempre com uma máscara e fazem um trabalho excepcional. Mas, pronto, e tem sido percorrido um caminho. De qualquer modo, já se começa a olhar para as coisas de outro modo. De qualquer modo, assim, recentemente a Gulbenkian, não sei se vocês se viram, a Gulbenkian realizou uma exposição subordinada ao título Tudo o que eu quero, em que reuniu o trabalho de artistas portuguesas
desde o início do século XX, começando com a Aurélia de Sousa, em 1900, até à contemporaneidade. Foi um percurso pela arte portuguesa com uma narrativa exclusivamente feminina. Uma coisa é certa, nós podemos também tirar daqui. Se olharmos os números de hoje, percebemos que a maioria dos estudantes de arte hoje são do sexo feminino. Portanto, temos de acreditar que elas vão continuar a trilhar este caminho, que tem tido avanços e recuos ao longo destes últimos 50 anos, praticamente, e que elas vão fazer a diferença no modo de olhar para as artes em Portugal e provavelmente também no mundo. A Galeria Municipal também tem sido um apoio às artistas femininas, certo? Certo. É assim, posso dizer que desde que assumi funções na Galeria, que sempre me fascinou, e isso é um fascínio de sempre, a diversidade. O modo como a criatividade é olhada, o modo de exprimir a criatividade, as narrativas diversas, isso sempre é o que mais me seduz. E é claro que na busca dessa diversidade é normal que eu vá encontrar a arte feminina, mas posso dizer que há uma consciência maior. Há duas fases, digamos que há duas fases. Há uma fase em que eu me apercebo que há uma minoria das mulheres, mesmo naquilo que eu faço, ou que não o fazia de forma consciente. Por exemplo, é em 2019 que eu começo, por exemplo, a dedicar o mês de março à mulher. Comecei com uma jovem da terra e começamos a dedicar, abrir sempre uma exposição relacionada com... que esteja ligada à arte no feminino. E depois, a partir daí, tentei manter sempre isso, não é? Portanto, atualmente faço com uma maior consciência. Mas essa maior consciência vem depois de 2020 e também depois de fazer parte desta comissão. Mas em 2020, quando eu faço a exposição de Paula Sousa Cardoso e da Isabel Sabino, em que elas apresentam os seus trabalhos, com o título Com o Batom nos Dentes. Exato. Eu, nas pesquisas que faço sobre a Isabel Sabino, que tinha já até exposto na galeria, percebo que a Isabel tem ela própria um título, um trabalho, que é incluído num livro, em que ela pergunta: serei eu uma guerrilha girl? Em que ela própria, como professora catedrática da Faculdade de Belas Artes, entretanto, ela percebeu isso, ela escreveu esse artigo, Serei eu uma guerrilha girl, quando ela escreveu o discurso para ser apresentado no doutoramento honoris causa da Paula Rego. E ela começou a fazer pesquisa e percebeu que entre 180 galardoados com o grau de honoris causa, só 15 é que eram mulheres. E nas artes a Paula Rego era a primeira. Então ela resolveu dedicar, e eu aconselho a leitura desse texto, Serei eu uma guerrilha girl. Mas a partir daí comecei a ter mais consciência e acho que a partir daí a coisa é muito mais equilibrada. Mais ou menos faço 3, 4. Depende das exposições que nós conseguimos fazer. Agora, com a grande responsabilidade que tens de fazer parte da equipa para a igualdade na vida local da Câmara, não é? Pois, exatamente, também. É um pouco por aí. Sei que a galeria neste momento está encerrada por motivos de obras, lamentavelmente, mas a próxima exposição tem muito a ver com o podcast que hoje temos aqui, não é? É, de certa forma, sim. Pronto. Esta questão, eu gosto de criar também narrativas na forma como nós fazemos as coisas. E ao pensar na narrativa para este ano, que é um ano especial, que é o ano do 25 de Abril, que foi o ano em que... pronto, é um ano que marcou uma profunda ruptura na nossa sociedade, com as nossas estruturas político-sociais.
e que em que a mulher portuguesa também se apercebeu do papel que tinha e que não era o melhor, não é? E a mulher nessa altura, durante a Revolução, assumiu também o seu espaço público, passou a participar no espaço público e nos confrontos, nos debates sobre a sociedade que se pretendia para o futuro. Chamar a atenção para estas coisas pode ser de forma muito subliminar, mas elas depois vão marcando a diferença. Isso vai fazendo a diferença. E vou fazê-lo com muitas das artistas que já aqui estiveram. Portanto, vou chamar Isabel Sabina, Paula Sousa Cardoso, que foi Prémio Vespeira, vou chamar a Penélope Clarinha, vou chamar uma série de artistas, vou chamar a Suzy Bila. Como não também podia deixar de ser, Portanto, não é? vamos celebrar no feminino, vamos encher a galeria de arte no feminino. Que bom. Eu só não sei ainda como é que se vai chamar, mas aceitam sugestões. Bons motivos para vir à Galeria Municipal. A nossa convidada é também Suzy Bila. Maria Suzete Bila, Suzy Bila, nasceu em Maputo, Moçambique, a 23 de agosto de 1974. Iniciou a sua viagem artística com 19 anos, em 1993, e foi premiada num concurso nacional de descoberta de novos talentos, em Moçambique. Aos 22 anos mudou-se para Portugal e vive no Montijo. Artista, educadora e investigadora, estuda e desenvolve a inclusão das diversas formas de expressão e comunicação das crianças no desenvolvimento dos currículos a partir do jardim de infância, utilizando a arte como ferramenta para o desenvolvimento da forma e capacidade de pensar das crianças. Na Galeria Municipal do Montijo, participou em 2019 na coletiva Origens, coletiva de artes, e em 2021 apresentou a título individual a exposição de pintura Alba. Olá, Suzy, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Fale-nos da sua experiência como mulher artista. Na sua opinião, existe igualdade de género nas artes? Obrigada pelo convite e uma boa noite a todos. A pergunta é complexa, claro, porque vivemos numa fase a nível contemporâneo em que o que determina realmente esta ligação com a arte tem muito a ver com uma escolha pessoal, cada vez mais. O que não acontecia antes, porque enquanto que hoje em dia a carreira a nível artístico, tanto para mulheres como para mulheres ainda negras, como no meu caso, ou pretas, ou que tive que trilhar um caminho diferente, no sentido não só da minha relação no feminino, como na minha relação por ser uma mulher negra a viver em Portugal, que ainda foi mais complexo. Foi o facto aqui de esta caminhada toda, o facto de ser difícil e ter sido também uma escolha pessoal. Porque somos a ver a geração anterior à minha, talvez não teve a sorte que eu tenho de poder fazer escolhas como artista, de fazer este caminho que eu consegui criar. Porquê? Porque vivemos uma geração que nos permite agora podermos nos afirmarmos e dizermos estamos aqui e podemos fazer essa escolha. E estou feliz por isso. Eu acho que a minha sorte é por ter nascido com a Revolução dos Escravos. Eu este ano faço os meus 50 anos. E esta revolução que aconteceu e com esta liberdade que estamos a viver é uma liberdade que não mudou só as coisas na Europa, como mudou no mundo. Temos acesso a um conjunto de situações em que as novas tecnologias nos permitem fazermos estas escolhas de poder dizer eu quero participar naquele lugar e vou lutar para conseguir chegar ali. E não me vão impedir por ser mulher. Mas o trabalho vai se afirmar. E aí é que está a nossa relação como artistas e o trabalho em si, aquilo que pode
afirmar algo. Eu acho que o papel da mulher antes foi muito mais complexo socialmente, porque a mulher ficou confinada a um espaço dentro da família que era aquele do cuidar do outro. Não só do cuidar, mas de fazer as coisas acontecerem dentro de casa. Portanto, e o homem acabou por ter esta liberdade de poder ser ele, a ser a figura das relações sociais fora. E neste momento, esta igualdade, não digo que exista na sua plenitude, porque é um caminho, mas podemos fazer escolhas. E os nossos filhos ainda mais poderão fazer melhores escolhas que aquelas que nós conseguimos usufruir delas. Mas nós, como mulheres, também temos um grande papel, porque nós aqui educamos muitas das vezes e educamos os homens e as mulheres. E o facto de sermos nós a educarmos tanto os homens e as mulheres e nós dentro de casa já não conseguimos fazer essa diferenciação, já somos nós realmente que criamos este contexto social que acontece das coisas como elas ficaram complexas. Não digo aqui socialmente o poder masculino e o poder do Estado e de um conjunto de situações que vão sendo mudadas tivesse tanta influência, que o papel dentro de casa da mulher tivesse tanta influência. Mas se nós educamos, podemos mudar muita coisa. Suzy, além de ser uma mulher artista, também fala da mulher nas suas obras, não é? A minha relação com o feminino é uma relação sempre de uma... como é que eu vou chamar isto? O facto de ter vivenciado desde cedo situações em que eu me questionei em relação a elas aparecem nas minhas obras como sendo uma resposta ou uma questão. Portanto, e não só para mim, como para quem a vê. Portanto, e isto, somos a ver, eu fiz uma exposição que por acaso agora vai estar em trânsito para São Paulo, que é uma exposição que se chama Nua e Crua. A Nua e Crua, se formos a ver, não tem nada a ver com nudez no sentido de despir-se de roupa. É nudez interna. É aquela que nos permite questionarmos estas relações sociais, estas problemáticas que acontecem no mundo, estas situações deste papel desta mulher negra, deste meu ser feminino, não é? E que essas questões todas, quando eu comecei a trabalhar para esta exposição, andei a entrevistar as mulheres mais velhas, neste caso para mim em termos de idade, que para mim, para o meu lugar em África em termos sociais, a mulher mais velha tem conhecimento, tem sabedoria. E isso fez-me com que fosse sentar naquele lugar e fizesse entrevistas a essas mulheres, que era para fazer a escuta. E fiz fotografias e trabalhei a partir delas. E essa exposição fui montar em Moçambique, que se chamou Nua e Crua, e com as vozes dessas mulheres. O que é que acontece? Com esta exposição ficou em Moçambique, está no acervo do Museu Nacional de Arte em Moçambique. E este ano tive o convite, por causa desta relação dos 50 anos da Revolução dos Escravos, tive o convite de São Paulo para levar esta exposição para lá. Entretanto, esta exposição que eu vou levar a São Paulo é este feminino, é esta nua e crua realidade da mulher, nas suas dimensões todas, como mãe, como mulher, como trabalhadora, como todas as dimensões do feminino, com os seus problemas, os seus medos, as suas questões todas, de tudo o que nós vivemos neste momento. Obrigada, Suzy. Educação, investigação e arte. Em que medida a fusão destas disciplinas pode contribuir para abordar problemas como, por exemplo, a igualdade de género? Eu raras vezes, como estava a dizer antes, raras vezes agarro a temática em si do feminino e eu pensar que eu estou a trabalhar, né? Assim, na sua plenitude. Em relação à minha investigação, está mais relacionada com a infância,
com infância e juventude, o que eu fiz foi tentar encontrar uma resposta à minha situação de um trabalho que estava a se tornar muito monótono. Entretanto, o que eu sentia na Santa Casa é que poderia ter uma outra resposta para aquelas crianças, para aqueles jovens. Então, o que é que eu fiz foi... Porque é a minha maneira de ser, em termos de criatividade, de fazer coisas, que é... Por que é que eu não vou responder a esta situação agora? Se eu estou aqui, se eu trabalho aqui e vou trabalhar anos aqui neste lugar, por que é que não vou encontrar uma solução para um trabalho para que seja uma resposta diferente? Então, eu trabalhei em creches, jardins de infância, e como educadora de infância tinha uma liberdade para trabalhar com as crianças, e que quando passo para as equipas de intervenção e capacitação que estão relacionadas com os processos de promoção e proteção, que estão nos tribunais, nos CBCJs, aí eu lido com um outro contexto, que é risco e perigo, não é? E há aqui situações gravíssimas de negligência que nós vivenciamos. E senti que a arte poderia ser uma resposta diferente. Portanto, trabalhar com as crianças nesse âmbito foi eu, como artista, educadora, que já tive em vários âmbitos relacionados tanto com o currículo, modelos curriculares ou modelos pedagógicos. Por que não encontrar uma resposta diferente para trabalhar em termos artísticos com estas crianças? E aí procurei mais conhecimento para a área e comecei a fazer intervenção na altura da pandemia em casa das crianças e dos jovens, que fui trabalhando arte com cada criança, processo criativo individualizado, porque nós temos a ideia de trabalhar com as crianças a arte coisas iguais, e nós temos que procurar o contexto, o que é que aquela criança precisa, o que é que aquela criança vive, qual é o mundo daquela criança ou do jovem. E é nisto que eu trabalho. Portanto, foco-me na situação individual de cada um, porque cada um tem um mundo. E a arte é isso, é uma coisa muito do ser próprio. Portanto, seja para a mulher, seja para o homem, há algo em cada um que não existe no outro. E quando eu agarro esse projeto, é nesse sentido. Portanto, eu trabalhei com 8 crianças e jovens, e neles todos, cada um trouxe um mundo completamente diferente. Não digo que a minha investigação tenha sido algo novo, não, mas pelo menos traz-me aqui conhecimento de cada criança individualizado. E é nisto que acho que é importante. Porque estas crianças já têm um leque de situações difíceis na vida delas. Se nós criamos oportunidade de relação e de estar mais próximo através da arte, eu acho que ganhamos um lugar. Exatamente, a arte é para todos, não é? Bem, chegamos ao fim. Relembro que a igualdade na arte não é apenas uma questão de representação, mas também de reconhecimento e valorização. Por isso é preciso continuar a promovê-la. Não se esqueçam de compartilhar este podcast e até o próximo dia 24 de fevereiro.